Olá, aqui é o Christian Fernandes e eu quero falar com você a respeito de como evitar erros de amor com crianças e adolescentes. Nessa série de vídeos, 7 no total, e esse aqui é o último, eu falei com você a respeito de diversas situações que envolvem esse universo do nosso contato com crianças e adolescentes. Será que nós abusamos de crianças e adolescentes? Será que você abusa de criança e adolescente? Eu falei sobre isso. Falei sobre abuso sexual, abuso físico, outras situações que a gente faz com a criança ou na frente da criança, coisas que a gente fala. Falei a respeito de cigarro, de álcool, de remédios, de drogas ilícitas. Falei também a respeito de televisão, de internet, de videogame, de música, situações que muitas vezes acontecem no dia a dia e que nós estamos abusando de crianças e adolescentes e que a gente não percebe e que isso está acontecendo. E falei também sobre quais são os impactos que esse tipo de abuso traz na vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, é evidente que os nossos erros de amor, eles vão influenciar crianças e adolescentes a se envolverem com álcool e a se envolverem com drogas e também em outras situações como as que eu falei nos 2 últimos vídeos, né? É evidente, nossos relacionamentos, nossa forma de lidar e os nossos erros de amor mesmo, vão efetivamente influenciar e principalmente na questão do álcool e na questão das drogas. Por que que isso acontece, né? Eu vou trazer para você alguma coisa que está numa obra do escritor J. Herculano Pires, né? O Herculano fala o seguinte: a finalidade da educação está embutida no seu próprio conceito. Educação é ajudar o outro a evoluir. O Herculano fala que o comportamento dos adultos, não só em relação às crianças, aos adolescentes, mas também ao redor das crianças e dos adolescentes, tem sobre eles um poder muito maior do que aquele que a gente geralmente imagina. Nossa forma de agir com e em volta de crianças e adolescentes tem um poder muito maior do que aquele que a gente imagina. Ele continua dizendo que o exemplo é uma didática viva e por isso mesmo o exemplo é perigoso, perigosíssimo. Nossos exemplos têm muito mais influência sobre crianças e adolescentes do que aquilo que a gente fala. Não é aquela história? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será que isso funciona em alguma situação da vida? É evidente que não funciona. As crianças aprendem vendo, as crianças aprendem com aquilo que a gente faz, com os nossos exemplos e não com aquilo que elas ouvem a gente falando, né? Então, o Herculano continua dizendo que a mãe, ela tem, a criança, a menina, ela tende a imitar a mãe, tende a imitar a professora. O menino tende a imitar o pai, tende a imitar o professor. De nada vale a gente ensinar um bom comportamento, a gente, um professor, se a gente for, ou o professor com os quais as crianças e os adolescentes se relacionam, de nada adianta a gente ensinar um bom comportamento se nós não damos exemplo daquilo que nós ensinamos. De nada adianta, porque é do exemplo que a criança vai tirar a forma dela agir, a forma dela viver, né? Literalmente, o Herculano diz, as palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas o exemplo fica. O exemplo cala na alma infantil, né? São os nossos exemplos que vão fazer com que crianças e adolescentes tenham as suas atitudes. Se os nossos exemplos forem bons, as atitudes serão boas. Se os nossos exemplos forem ruins, se nós abusarmos de crianças com essas situações todas que eu falei nos vídeos anteriores, se nós cometermos essas situações com crianças e adolescentes,
elas vão aprender. Aprender com nossa convivência, aprender com nossa forma de agir, aprender com nossa forma de se relacionar com as outras pessoas, porque a criança ela está observando tudo o que está acontecendo. Nosso relacionamento com nossa mulher, com nosso marido, com nossos funcionários, quando eles têm oportunidade de ver isso, com outras pessoas, com pessoas que a gente encontra na rua, com pessoas de um estabelecimento que a gente vá. A criança está observando tudo e ela vai repetir essa forma de agir. Vai repetir com outras crianças, vai repetir com outras pessoas, vai repetir com pessoas da família. A criança aprende pelos nossos exemplos. Nós precisamos, acima de tudo, cuidar dos nossos exemplos. Cuidar para que a gente não caia mais nessas situações de abuso. Nos observar, fazer uma avaliação. Como é que eu agi diante da criança? Como é que eu agi diante do adolescente? E não só, porque o Herculano lembrou bem, não só o que a gente faz com ele ou diante dele, mas aquilo que a gente faz ao redor, né? Quem convive, quem tem crianças em casa, sabe muito bem. A criança está ouvindo tudo, está prestando atenção em tudo. Qualquer situação vai servir para que ela crie ali uma ideia de como ela deve agir com outras pessoas, de como ela deve agir acima de tudo na vida. Os valores que nós transmitimos são transmitidos única e exclusivamente pelo nosso exemplo. Só existe educação pelo exemplo, né? Guardem essa frase, ela é essencial para que a gente entenda a nossa responsabilidade diante de crianças e adolescentes. Só existe educação pelo exemplo. Nós vamos conseguir modificar situações de abuso de crianças? É claro que nós vamos conseguir modificar, se nós quisermos e se nós fizermos por onde para que essa mudança aconteça na nossa vida. Nós vamos conseguir modificar, evitar os impactos que esses abusos podem ter na vida de crianças e adolescentes. É evidente que nós vamos conseguir, se nós quisermos e se nós fizermos por onde. Todas as nossas atitudes têm consequências diante de crianças, diante de adolescentes. Cabe a cada um de nós mudar nossos comportamentos, mudar aquilo que a gente fala, mudar aquilo que a gente faz com elas, principalmente, mudar nossos pensamentos para que as ações e aquilo que a gente fala, fiquem cada vez melhores, cada vez mais positivos, cada vez mais transmitindo exemplos que possam fazer com que as crianças e os adolescentes que convivam conosco possam ter uma vida melhor, possam ter uma vida de qualidade, possam se tornar cidadãos que respeitem as outras pessoas e que respeitem, acima de tudo, a si mesmas. Então, é possível modificar? É possível. A mudança está nas nossas mãos e o primeiro passo é nós entendermos como a gente age para que a gente possa modificar. E que nós guardemos esta frase: só existe educação pelo exemplo. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe o seu comentário, vamos conversar a respeito desse assunto, né? E se inscreva no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook, onde você estiver assistindo esse vídeo, e para que você receba as informações sobre os próximos vídeos. É isso, um grande abraço!